Fala galera, sejam bem-vindos mais uma vez aí ao Pit Stop do Magu, tá? Aqui é onde você faz a sua parada. Vamos lá, hoje eu vou gravar aí o meu segundo podcast, ou tipo podcast, né? Como eu disse no primeiro podcast. Então você que está assistindo esse vídeo não tem necessariamente aí que ficar assistindo o vídeo. Você pode botar para rolar e se ocupar fazendo outra coisa. Se você tiver um YouTube Premium, você pode colocar ele como segundo plano e ficar ouvindo como se fosse uma música, tá? Então assim, vou falar nesse vídeo aqui sobre GPs e vou ler lá ajuda, né? Ajuda e suporte que a RUT oferece para os jogadores que, assim como eu fiz no vídeo anterior, não têm paciência para ler, não querem ler, não gostam de ler, nunca tiveram curiosidade de ler, mas querem ter aí as informações. Então vou estar trazendo aí as informações com o ponto de vista da RUT e do meu ponto de vista já a experiência. A princípio eu estou mostrando aí para vocês, essas são as minhas medalhas, né? Mais uma vez vou falar isso, já falei isso em outros comentários, em outros vídeos. Existe, como vocês podem ver, existe aí bandeirinha no Júnior, existe as bandeirinhas no competidor e existe a bandeirinha de contendor. Mais na frente eu vou mostrar para vocês que também existem as bandeirinhas azuis ou roxas, né? Que são acima do contendor, que aí elas ainda não estão liberadas. Quando eu estiver lá lendo lá sobre isso, sobre essa parte do que a RUT tem sobre essa posição, vou falar para vocês. Mas, enfim, vamos dando início aqui. O que eu tenho para falar para vocês primeiro, na categoria Júnior, e isso principalmente para os jogadores que não jogaram a temporada passada. Eu tive a oportunidade de pegar algumas no final, como eu comecei a jogar já esse ano, na temporada 2019, eu tive a oportunidade de pegar algumas bandeirinhas aí como vocês podem ver, peguei um finalista, um qualificatório e entre os 10 na temporada 2019, nas 3 últimas que eu concorri, que no caso eram as 3 últimas do jogo mesmo, antes de finalizar a temporada. Só que vocês já ouviram falar várias vezes, as pessoas falam, pontos de construtores, que são esses pontos aqui, né? Que te dão essas possibilidades aqui de você estar vendo aqui cada espaço aqui na loja para sua determinada série. Você tem esses pontos aqui, ó, pontos de CC, pontos de campeonato de construtores, que aqui é a loja para a temporada seguinte. Então, nesse ano a gente tem a loja de construtores 2020, que é baseada na pontuação que você adquiriu na temporada 2019. Então, o que isso significa? Cada uma dessas bandeirinhas, elas têm um peso, né? Então, se você se qualifica no Júnior, por exemplo, se você vai para o Júnior, e aí no Júnior você faz lá a qualificatória, e aí você cai na qualificatória. Só em você ter participado, você vai ter lá direito de ter a bandeirinha de quali, a bandeirinha de finalista e a bandeirinha de 10, 3, 2 ou primeiro lugar, tá? Também vou mostrar isso para vocês aí mais na frente. Só que isso tem um peso no campeonato de construtores. Por exemplo, a bandeirinha de primeiro lugar do Júnior tem um peso X. Se eu não estou enganado, na temporada passada é porque eu não tirei print, acabei, e a RUT ainda não, até agora, né, não atualizou como é que vai ser os pontos CCs calculados para a temporada 2021. Então, assim, estamos nessa ainda. Ainda não dá para ter uma ideia de como vai ser, mas dá para se imaginar, quem viu, né, a temporada passada, que existe lá uma pontuação. Quando se fala lá dos pontos CCs, você tem que ter evoluído seus pilotos ao máximo. Quanto mais pilotos, quanto mais próximo do máximo ele tiver, mais pontos CC você adquire, e por aí vai. E os campeonatos vão entrando nesse caso aí. Por exemplo, você que
joga júnior e tá achando que, pô, tô arrebentando, que eu sou bom, porque eu tô ficando entre os 10, e já era pra você estar jogando lá competidor, porque você já tá aí, sei lá, quase super campeão, ou até campeão, né? No ranking semanal, e tá achando que tá abafando porque tá jogando júnior, tá pegando a galera aí de início. Isso é ridículo. Primeiro eu vou falar pra você que é ridículo. Ridículo. Acho que quando você. Tudo bem, quando você ainda não tá pronto, você não deve avançar de júnior para competidor, nem de competidor para contendor. Mas o cara que tá jogando, sei lá, de contendor pra cima, não é possível que o cara ainda não esteja pronto para estar jogando pelo menos no GP, no Grand Prix de competidor. Mas enfim, cada um sabe onde aperta o seu calo e cada um sabe como aí deve tomar a sua rédea, né? Qual o caminho que deve tomar aí para tentar upar suas peças ao máximo. Voltando para as pontuações do CC, o que eu tenho a dizer sobre isso? Nas pontuações do CC, então, por exemplo, tem um peso ali, o campeão do Júnior, eu não me lembro exatamente, mas se eu não estou enganado, a pontuação máxima do Júnior, que seria o campeão, ele tá aí mais ou menos como uma pontuação de um finalista de contendor. Então, às vezes, o cara tá achando que tá arrasando lá, porque ele tá sendo campeão no Júnior, tá ganhando as peças lá, alguns pontos épicos, né? Porque quem é campeão tem direito a roubar o épico. Tá achando que tá arrasando, na hora de pesar no CC, a gente vai ver se realmente valeu a pena. Ainda não posso afirmar isso, mas vamos ver lá na frente se valeu a pena ficar lá se matando no Júnior para tentar ser campeão, gastando garrafinha, botando dinheiro no jogo, ou se era melhor você já ter subido de Grand Prix, né? No caso aí, Grand Prix, ou de você ter subido na categoria dos Grand Prix para poder estar disputando um Grand Prix mais forte. Mas enfim, vamos dando continuidade aqui. Vou ler para vocês aqui, ó. Ajuda e suporte. Lembrando, vocês não precisam estar assistindo esse vídeo, vocês podem estar simplesmente ouvindo. Vou falar para vocês quando forem pontos que vocês devem estar aí assistindo. Vamos lá, vamos ver aqui ajuda e suporte. Vamos ver eventos e Grand Prix. Vamos lá. O que são os eventos Grand Prix? Essa aqui é a visão da Ruth, tá? Vou ler para vocês aqui a visão da como é que a Ruth coloca, o que ele considera evento e Grand Prix. Os eventos Grand Prix são eventos de duração de 5 dias, nos quais você pode competir contra jogadores do mundo todo para ganhar grandes prêmios. E a gente sabe que são muito grandes. Assim, os prêmios não vai depender da categoria que você está e de quanto você tem disponível para investir, tanto de tempo quanto de dinheiro. Continuando a leitura, na maior parte do tempo, eles estarão sincronizados com o calendário oficial da Fórmula 1. O que ele quer dizer com isso? Então, por exemplo, como vocês podem ver, por exemplo, semana passada foi o GP da Bélgica, então o Grand Prix foi relacionado à Bélgica, e assim sucessivamente. Eles estão divididos em 3 rodadas. A rodada classificatória, né? Quarta, quinta e sexta-feira, que a gente chama de Q1, Q2 e Q3. A rodada de abertura, que acontece aos sábados, e a rodada final, que acontece aos domingos. Tá? Você terá que passar por uma série de corridas em cada rodada para se classificar para a próxima. Isso aí quem já fez, já sabe como é que funciona. Você ali no primeiro dia, segundo e terceiro dia, você corre até 5 corridas, né? Você corre até 5 corridas. Você pode se classificar aí com menos corridas, mas você tem até 5 corridas para correr e tentar fazer uma soma e tá entre os 50% dos que estão naquele teu grupo. Significa que são 50%, tá? Se tiver 100, são 50, mas se tiver 10, são 5. Então, fiquem de olho nisso daí. Pontuação. Vamos falar sobre aqui, ó, sobre a pontuação dos Grand Prix. Como funciona? Como no modo duelo, você pontua baseado
nas posições finais dos seus pilotos, dos seus dois pilotos. Essas duas pontuações juntas dão a sua pontuação total da corrida. Isso aí eu acho que é muito claro, não tem nem o que debater. E assim a pontuação acumulará durante cada rodada. Então, fez a corrida 1, os pontos somam com a corrida 2, blá, blá, blá. Quanto mais pontuar, mais alto na classificação você irá ficar. Você não receberá caixotes por vencer corrida dos eventos de Grand Prix, mas as moedas recebidas contarão para a classificação na liga semanal. Galera, só tem que prestar atenção em uma parada. Uma coisa aí que eu, logo no início, assim, quando eu era noob, né? na linguagem da galera, eu era bobão, não sabia como é que funcionava muito bem o jogo. O que eu fiz? Eu fui jogar logo as 5 corridas de uma vez. Só que você deve observar que quando você faz 100 pontos, independente de ser na corrida ou no duelo, você tem lá o caixote que você tem que estar ligado. Então, às vezes você já correu alguma corrida normal, de duelo, e vai correr lá a corrida do Grand Prix. Aí, sem perceber, você soma 100 pontos. Sem perceber. E continua correndo lá o Grand Prix, só que você está perdendo pontos. Por quê? Porque está jogando seus pontos fora. Porque ao chegar aos 100 pontos, não acumula mais os caixotes de corrida. Os caixotes de corrida para de acumular os 100 pontos. E aí você se lasca, porque sem querer você acaba deixando de estar aí, de repente, abrindo 1 ou 2 caixotes em 5 corridas para poder estar dando essa continuidade. Mas vamos... Tá embaixo do travesseiro. Vamos lá. Continuando aqui. Vamos para a próxima pergunta aqui. Rodada classificatória. Cara, isso aqui eu nem precisava ler, né? Eu acabei de falar. Vamos lá. Vou nem ler. Vamos pro... onde os eventos dos Grand Prix podem ser acessados. Isso aqui também não precisa nem se ler, né? Ele vai estar lá quando ele estiver disponível. Toda vez que ele estiver disponível, ele vai estar ao lado do duelo. E agora também ao lado do giro diário, né? Muito simples. Próxima pergunta aqui. Quais são as dificuldades dos eventos Grand Prix? Essa aqui é bem interessante. Vamos dar uma lida aqui no que eles colocam. Existem várias dificuldades que você pode escolher no evento Grand Prix. O nível máximo de dificuldade disponível é determinado pela sua divisão ou liga semanal. Aí tem aqui, né, a descrição de cada uma delas. Júnior, acessível às divisões Júnior, Júnior 2 e 3. Competidor, acessível para as divisões 1, 2 e 3. Competidor 1, 2 e 3. Contendor, acessível para as divisões Contendor 1, 2 e 3. Aí tem aqui, ó, não disponível ainda. Campeão, ainda talvez, né? Vamos ver se a Ruth vai fazer isso aí. Tem aí os campeões, né? Que no caso aí seria acessível para as divisões campeão, super campeão e lenda, que são a galera que já tá mais cascuda aí, tem mais tempo para estar jogando, e vários multitela, né? Que a gente sabe que tem vários multitela aí ainda que conseguem fazer meio bilhão por semana, e aí fica covarde para o jogador que trabalha, estuda ou qualquer coisa a mais. Vamos continuando aqui. As taxas de entrada para as taxas para entrar em um evento Grand Prix, assim como para começar cada corrida, depende da dificuldade escolhida. Isso aí a gente sabe. Se você escolhe Júnior, tem um valor lá, se não me engano é 100 mil para entrar e 10 mil cada corrida, e ele vai crescendo. Se eu não estou enganado, é 10 milhões no contendor, desculpa. Você também pode escolher qualquer dificuldade abaixo da sua divisão atual. Mas lembre-se,
que os prêmios aumentam com a dificuldade. Isso aí já até comentei, né? Também vai ter essa questão aí. Cadê? O que acontece se eu não terminar uma corrida? Isso aqui a gente já sabe. Aqui, ó. Mas eu vou ler aqui para vocês o que eles falam para ficar bem claro. Se você não conseguir terminar uma corrida que começou, ou se você abandoná-la, você receberá a menor pontuação, que é 3 pontos. Quem já sofreu um desconect aí no meio do evento, que fica muito puto, como eu já fiquei puto demais. Se vocês viram, tem uma bandeirinha minha que eu fiquei na quali do competidor, foi uma queda. Tive uma queda e aí não deu para fazer a pontuação para poder passar para a final. Mas fazer o que, né? A vida seguiu, eu puto mesmo e tive que engolir esse sapo aí. Vamos lá. Posso ganhar ou perder bandeiras nas corridas dos eventos do Grand Prix? Não, isso aqui eu não preciso nem abrir para leitura deles. Não tem essa possibilidade. Assim como você não ganha caixote, você também não ganha nem perde bandeira. O que acontece se tiver a mesma pontuação de outro jogador em um evento Grand Prix? Aqui eu queria chegar. Por que aqui? Porque existe uma lenda aí, um folclore. Para mim é folclore. Eu já testei, não vi nada. Para mim isso aí é coisa que as pessoas falam, até porque particularmente não faz muito sentido. Acreditam que, antes de eu abrir aqui, eu vou falar para vocês a minha opinião, né? Acreditam que quem se classifica fazendo poucos pontos, por exemplo, fiz aqui a soma máxima é 235 pontos para Q1, Q2 e Q3. 235 pontos, me classifiquei fazendo 150, só corri 3 corridas. Beleza, legalzão, você tá achando que tá esperto, porque tu tá tentando aí classificar uma quantidade baixa. Mas já pensou se você e mais 50 pensarem a mesma coisa? Na rodada de abertura, você e mais esses 50, são 51 já, que pensaram a mesma coisa. Que de repente vocês têm, os próprios 51, tem aí o potencial de estar fazendo pontuações altas, e aí na rodada de abertura, de repente você não consiga passar por isso, ou na rodada final. Tem jogador que acredita que você consegue cair em grupos mais fáceis, né? Mas eu testei, não vi essa facilidade, mas enfim, vamos ler aqui o que eu gostaria de chegar, no ponto que eu gostaria de chegar. Aqui, ó. Se dois jogadores tiverem o mesmo total de pontos no placar de líderes no evento, presta atenção, no evento do GP, resolvemos o empate da seguinte forma, presta bem atenção, você jogador que acha que, eu tô ali passando batido, não tá. O jogador com a maior, olha aqui, ó, o jogador com a maior média de pontos por corrida dentre todas as corridas e rodadas jogadas no evento, ou seja, somaremos os pontos, tô lendo bem pausado que é para ficar bem audível, somaremos os pontos totais de todas as corridas que você participou no evento e dividiremos pelo número de corridas que você jogou no evento, tá? Então entende aqui, ó. Entende uma coisa. Se você, malandro, se classificou com 3 corridas, o outro malandro lá também se classificou com 3 corridas. Na hora de disputar, se você fez o mesmo número de pontos que o outro malandro, beleza. Agora, se você fez um ponto a menos, você já perdeu para aquele malandro lá. Enfim, vamos continuando aqui. Quando dois jogadores tiverem a mesma média de pontos por corrida, contamos até 4 casas decimais. O jogador que jogou menos corridas na rodada na qual se qualificou, né? Aí vai vencer. Então, beleza, se você conseguiu se classificar com o máximo é 235, e se você conseguiu se classificar aí com 188,
e aí fez 47 nas 4, né? Deixa eu calcular aqui. Isso mesmo, 188, você fez 4 dobradinhas, e aí achou que era pontuação suficiente e não jogou na quinta rodada. E aí, na hora de dividir lá, a soma, certamente aí você pode se dar bem. Fora isso, não sei se é muita vantagem assim, você tá deixando de correr as corridas aí, tá? Então, novamente, primeiro critério de desempate é a soma de todos os pontos, mais esses pontos divididos por número total de corridas. E lembrando, o número total de corridas possíveis são 25 corridas. Então você pode correr 5 na quali 1, tá? Ou na 2 ou na 3. Se qualificou, você vai ter 10 aí corridas. A não ser, na verdade aí o número de corridas possíveis são, na verdade, 35, né? Se você correr a quali 1, não conseguiu qualificar. Correu 5 na quali 2, não conseguiu. Na quali 3 você conseguiu, aí você vai ter mais 10 e 10 na rodada de abertura e 10 na rodada final. Então são 35 corridas no total. Mas assim, um mínimo possível para você, o caixote para eu pegar, um mínimo possível para você seria aí 5 da rodada de abertura, de qualificação, mais as 20 da abertura e final. Vamos lá, o que acontece se tiver. Vamos aqui. O que são as medalhas? Foi o que eu falei lá para vocês, já falei lá no início, né? As medalhas aí são os prêmios, né? Que você consegue atingir aqui, ó. Como vocês podem ver agora, se vocês quiserem estar olhando o telefone, sim, eu sugiro que vocês vejam, porque tem aqui, ó. Se vocês quiserem também depois olhar no de vocês, aqui ó, tem a bandeirinha aqui do campeão já, são as medalhas do campeão, ou no caso aí seria campeão, né? Mas é uma categoria que ainda não tem. Mas cada uma delas tem um peso, tá? Cada uma delas vai ter um peso lá no Construtores. Então, você malandrão, que tá sendo campeão aí do Júnior o tempo inteiro e tá achando que tá passando batido, de repente, eu não sei ainda, mas de repente o cara que tá conseguindo pescar lá um contendor, chegar na final, ou tá entre os 10, ele pode estar somando mais pontos que você do que você. Então, se liga, abre o olho aí, tá? Vamos lá para a última. Como posso ganhar medalha? Isso aqui é óbvio, né? É óbvio. Primeira medalha, vou voltar ali até na telinha das medalhas. Primeira medalha aqui, a medalha da quali. Se qualificou, passou de fase, Q1, Q2 ou Q3, tá na rodada final. Beleza. Aí tem a bandeirinha com F, que é de final. Chegou na final, não conseguiu, ficou em 11º. Entre 11º e centésimo, você tem a bandeirinha ali da final. Se ficou entre os 10, na verdade, entre o 10º e o 4º, você tem bandeirinha ali de número 10. Se ficou entre os 3, né? Na verdade, se ficou em terceiro, tem a bandeirinha de número 3, a bandeirinha de número 2 para quem foi segundo e a bandeirinha de número 1 para quem foi campeão. Então, esse foi aí o nosso tipo, né? Pode chamar tipo podcast. Até a próxima. Tamo junto aí. Quem gostou, deixa o like, né? Dá aquela moral, né? Deixa aquele likezinho aí maroto no final do vídeo. E quem não gostou também, deixa o dislike. Se tem alguma coisa para reclamar aí, deixa um feedback. Eu aceito de boa. Não precisa xingar também, né? Mas tamo junto aí até o fim. Vamos lá. Vamos ver se aí vai ter mais gente aí trazendo mais campeonatos aí pros BRs. Valeu, fui!